Olha só, hoje nós vamos fazer a atividade 11, que é a atividade de coordenadas cartesianas. Aliás, só hoje não, essa atividade é para a aula de hoje, quarta-feira, e também para a aula de sexta-feira, tá bom? A gente começa hoje e termina na sexta. Bom, a atividade 11, que fala de coordenadas cartesianas, ela começa nos dizendo assim, né, que para indicar a localização de um ponto, nós podemos usar o que chamamos de coordenadas cartesianas, tá? E o que é isso, tá? O que são essas coordenadas? Então, esse assunto é novo, não é como os outros assuntos que vocês já haviam escutado falar, é um assunto novo, então vamos prestar atenção. As duas retas numéricas perpendiculares no ponto zero de cada uma são chamadas eixos. Calma que eu já vou explicar. Assim temos o eixo x, que é o eixo horizontal, e o eixo y, que é vertical, que são os nossos eixos cartesianos, tá? Bom, primeiro, para que a gente tem esse plano cartesiano, né? Então, muitas coisas que a gente usa hoje para se localizar, como o GPS, por exemplo, ele partiu desse princípio da localização de um ponto num plano, né? Então, a gente coloca lá o GPS para saber como que eu faço para chegar em tal lugar, né? Então, o GPS ele usa um pouquinho dessa questão das coordenadas cartesianas. E foi, na verdade, um matemático chamado René Descartes que criou esse plano todo, por isso que chama cartesiano, em homenagem a ele. Bom, e aí o que vocês precisam saber por enquanto, no sexto ano? Que eu tenho dois eixos, um eixo horizontal, que é essa reta deitada aqui, que eu grifei de amarelo, que a gente chama de eixo X, tá bom? E um eixo vertical, que é esse de pezinho aqui, ó, que é o nosso eixo Y, tá? Ele é reto, tá? O meu ficou um pouquinho torto porque escrever com essa caneta não é tão legal assim. Então, ó lá, passei por cima do eixo Y, que é o eixo vertical, e aqui nós temos o eixo X. Então, o eixo X é o horizontal, a linha do horizonte ela é deitada, e o vertical é o eixo Y. Aí, aqui onde eles se encontram, olha, aqui onde eles se encontram, eles têm que ser, essas retas elas têm que ser perpendiculares, que é quando elas formam um ângulo de 90 graus, que na verdade, deixa eu até pegar uma coisa aqui para mostrar para vocês, quer dizer que eles têm que ser retos, ó. Olha aqui, no videozinho que eu estou mostrando aqui embaixo, a minha fotinho, presta atenção aqui. Esse aqui é o eixo horizontal, esse é o eixo vertical. E ele não pode estar assim, inclinado para cá, ele tem que estar reto. Isso quer dizer ser perpendicular, tá? Então, ele não está assim, inclinado, deitado, não, ele está reto. Então, aqui, esse lápis laranja representa o nosso eixo X e o lápis amarelo o eixo Y, tá bom? Bom, se não gravou, né? O bom do vídeo é que vocês podem voltar e ver de novo a explicação. Bom, aqui então nós falamos dos eixos cartesianos, vamos seguir. Até fiz um maior aqui para a gente enxergar, né? Melhor, né? Enxergar melhor. Então, novamente, vou fazer novamente aqui. Então, opa, peraí que rabiscou o lugar errado. Deixa eu pegar a borracha. Vamos lá. Então, nós temos aqui o eixo horizontal, que é o eixo X, o eixo vertical, que é o eixo Y, a gente chama um de X e um de Y só para identificar, a gente precisa dar nome para as coisas na matemática para identificar, tá? Bom, outra coisa que nós fazemos, nós numeramos, né? Dividimos esse eixo em pedacinhos iguais, ó, pedacinhos do mesmo tamanho, esse tamanho do 0 até o 1 é igual do 0 até o 2, do 2 até o 3, tudo do mesmo tamanho e numeramos. Aqui nós estamos numerando de 1 a 9, por exemplo. Na vertical também, no eixo vertical a gente faz a mesma coisa, ó, e os pedacinhos têm que ser do mesmo tamanho, tá bom? Para que a gente faz isso? Para localizar os nossos pontos nesse plano. E aí os nossos pontos nesse plano, nós temos alguns pontos aqui, o A, o B, o C, o D, o E, são pontos que estão aqui nesse plano.
e eu preciso localizar onde eles estão. Para isso, eu vou usar os números que eu coloquei nos meus eixos, no eixo X e no eixo Y, tá bom? Então, vamos lá. Por exemplo, se eu quiser saber onde está o ponto B, deixa eu circular aqui o ponto B para vocês. Ó, se eu quiser saber onde está aqui o ponto B, esse ponto B, o que eu vou olhar? Eu vou olhar onde ele está na direção do X, e sempre o X primeiro, tá bom? Então, aqui ó, no X, se eu seguir o pontinho até aqui embaixo, ó, ele está na direção do 4. Então, ele está no 4 no X, e se eu conseguir até aqui no Y, na mesma direção do pontinho B, ó, ele está no 5. Então, a localização do meu ponto B é 4 e 5. Sempre a gente tem que colocar o X primeiro. E a gente escreve, a gente fala que isso é um par ordenado, e a gente escreve assim, ó. 4, que está no eixo X, e 5, que é onde o ponto está na direção do eixo Y. Sempre o X primeiro e o Y depois. Lembra do alfabeto, quem vem primeiro no alfabeto é o X, depois o Y. Então, sempre o X primeiro, o Y depois. Senão dá toda a confusão. Se eu falar que o B está no 5 e no 4, onde que é o 5 e o 4? Ó, o 5 está aqui, o 5 e o 4 seria aqui. Aí eu estaria dizendo que o B está aqui embaixo. O B está aqui embaixo? Não, o B está lá em cima. Então, por isso que tem que seguir essa ordem sempre do 4 e do 5. Também posso pensar, né, o B, quanto que eu tenho que andar do B até chegar lá no 5? Eu tenho que andar 1, 2, 3, 4, até chegar no eixo Y. Por isso que aqui é o 4. Quanto que eu tenho que andar até chegar lá no eixo X? 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Aí vem aqui no segundo que eu coloco aqui, no segundo ponto que eu coloco. Então, primeiro o X, depois o Y. Não esquece dessa ordem que dá tudo certo. Bom, o exercício 1 diz: qual é a distância do ponto representado pela letra A até o eixo Y? Então, você vai contar, né? Vou fazer aqui, ó. Você vai contar lá do meu ponto A está aqui, o eixo Y é o eixo vertical. Então, você vai contar do A até chegar no Y, quantos quadradinhos ele vai andar. Então, você tem que olhar lá no seu gráfico. Quantos quadradinhos ele andou até chegar aqui no eixo Y. Tá bom? Depois, você vai contar quantos quadradinhos para ele chegar aqui embaixo, ó. Aqui embaixo no meu eixo X. Quantos quadradinhos que ele vai andar do ponto A até chegar lá embaixo no eixo X. Certo? E vai marcar aqui no 2. Depois, ele diz que os números que você encontrou nessa ordem, 2 e 6, formam um par ordenado, que a ordem é sempre essa. Primeiro o X, depois o Y, tá bom? O ponto B, ele está na posição 4 e 5 ou na posição 5 e 4? Esse eu já expliquei para vocês, tá? Para responder aqui o número 3. O número 4, ele quer que vocês digam as coordenadas cartesianas do ponto C, D e E. Então, você vai olhar na direção do X e na direção do Y. Sempre primeiro o X, depois o Y. Aqui também a mesma coisa. E aqui no E também a mesma coisa. Olha lá no gráfico e vê as coordenadas dos pontinhos. O número 5, ele quer que você localize nesse sistema de coordenadas os pontos 2 e 2, que é o ponto A, 2 e 2, o ponto B, 2 e 6 e o ponto C, 6 e 6. Aí você vem aqui, ó, vou fazer um exemplo para vocês entenderem. Vou fazer a letra A, tá bom? Aí vocês fazem o B e o C. Na letra A, então, se é o ponto 2 e 2, o que eu disse? Ó, primeiro o X, depois o Y. Então, eu venho aqui no meu eixo X, eu vou subir, e no Y ele está onde também? Está no 2. Então, eu venho aqui no meu eixo X no 2 e vou contar 1 e 2. Então, ele está aqui, ó, no 2 e 2. Esse daqui é o meu ponto A. Já achei onde está o ponto A, tá? O exercício 6, desculpem aí os latidos da cachorra, tá bom? Mas o exercício 6 diz assim: escreva as coordenadas do ponto D de tal modo que os pontos A, B, C e D formem um quadrado. Olha só,
Ele quer que, com esse exercício 5, que nós já achamos o A, o B e o C, vocês vão pensar onde vocês podem colocar o ponto D para formar um quadrado. O que vocês precisam lembrar? Que no quadrado os lados são iguais, a medida dos lados são iguais. Então, olha só, vou fazer um quadradinho aqui em cima só para mostrar uma coisa para vocês, ó. Se eu tivesse um quadrado aqui em cima, não é esse que é para vocês fazerem, tá? Um quadrado aqui em cima. Os vértices são os pontos que eu tenho, tá? Então, se eu tenho um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui e um ponto aqui embaixo. Cada pontinho desse tem uma coordenada, porque está no plano cartesiano. Como essa coordenada? Aonde ele está no x e aonde ele está no y. Então, esse primeiro pontinho aqui, ó, a coordenada dele é 3, ó, está na direção do 3 e 7. Primeiro o x, depois o y, 3 e 7. Esse pontinho aqui em cima, ó, onde ele está? Então, ele está na linha do 3, novamente, só que o 3 e o 9. Então, 3 e 9. Tá? Então, se eu olhasse esse quadradinho aqui de cima, vocês não vão olhar esse, vocês vão olhar um quadrado formado por essas coordenadas. 2 e 2, 2 e 6, 6 e 6, e vão pensar qual que tem que ser a coordenada do D, então. Eu sei que isso é um pouquinho difícil, é um assunto novo, mas eu não quero passar aqui as respostas. Eu quero que vocês assistam o vídeo com calma, pensem um pouquinho, tentem, erre. Não há problema nenhum de errar na matemática. Eu avisei isso para vocês lá no primeiro dia de aula, quando ainda era presencial. A gente erra, a gente apaga, por isso façam de lápis. A gente apaga, a gente arruma, a gente corrige. Na sexta-feira, ainda essa mesma aula termina aqui, ó, no exercício 6. Aí nós vamos conversar mais um pouco sobre esse exercício, ver quais as dúvidas que vocês tiveram. Por isso, me mandem a foto do que vocês fizeram, para eu saber onde vocês estão errando e acertando, que aí na sexta-feira eu vou conversar com vocês sobre esses erros e esses acertos, tirar essas dúvidas, tá bom? Então, bons estudos, não desistam, tente, se der errado a gente arruma, que é assim que a gente aprende, errando, apagando, tentando de novo, certo? Então, até mais, bons estudos, tchau, tchau.